noite, estas são as manchetes do Jornal da Record. A CPI dos Correios pede a prisão e o bloqueio dos bens de Marcos Valério. O segundo maior sacador do Banco Rural é uma empresa suspeita de envio ilegal de dólares para o exterior. No Conselho de Ética, o governador Marconi Perillo confirma que alertou Lula sobre o mensalão em março do ano passado. Lula diz que depois das investigações, alguém vai ter que pedir desculpas para inocentes que tiveram o nome manchado pela imprensa. O mercado financeiro segue cauteloso, mas cotações se recuperam. Preso um dos principais suspeitos pelos ataques terroristas em Londres. No Brasileirão, a Ponte Preta pode consolidar a liderança e aumentar a crise do Santos. Vai ser enterrado amanhã no Recife o deputado federal e ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. O presidente do Partido Socialista Brasileiro morreu hoje aos 88 anos de idade. Foram 58 dias no hospital. Miguel Arraes de Alencar, 88 anos, fumante desde os 16, foi internado no dia 16 de junho com suspeita de dengue. Exames detectaram uma infecção pulmonar. 3 dias depois, ele foi para a UTI, de onde não saiu mais. Há 2 semanas, o quadro clínico se agravou. As funções renais estavam comprometidas e eram necessárias sessões de hemodiálise diárias. Hoje, de madrugada, Miguel Arraes piorou. O coração batia fraco e a pressão arterial era quase nula. Segundo o anúncio oficial, a morte de Miguel Arraes aconteceu às 11h40 da manhã deste sábado. De acordo com um atestado de óbito assinado pelo médico da família, Ciro Andrade de Lima, o deputado federal sofreu um choque séptico, que significa infecção generalizada, agravada por uma insuficiência renal. No momento da morte de Miguel Arraes, estavam no hospital 8 dos 10 filhos dele, a mulher, Dona Madalena Arraes, e o neto, o ex-ministro Eduardo Campos. O presidente da República decretou luto oficial por 3 dias e vai amanhã para o velório no Recife. Lula disse que Arraes foi uma das maiores lideranças das lutas populares na segunda metade do século XX no Brasil. O presidente também manifestou pesar pela perda de um amigo. Miguel Arraes de Alencar era conhecido no sertão todo, da Zona da Mata até Pernambuco inteiro, como o Doutor Arraia. Ele nasceu em Araripe, no Ceará, mas construiu toda a carreira política em Pernambuco. Arraes se mudou para o Recife depois de concluir a escola secundária. Fez o curso de Direito na capital pernambucana e ingressou na política em 48, como secretário da Fazenda do então governador Barbosa Lima Sobrinho. Foi deputado estadual, prefeito do Recife e, em 62, chegou pela primeira vez ao governo de Pernambuco. Como governador, desafiou os usineiros e apoiou os trabalhadores rurais, que se organizavam no Nordeste em sindicatos e nas ligas camponesas de Francisco Julião. Defensor das reformas de base, tornou-se um dos principais dirigentes da esquerda brasileira. Arraes não chegou a concluir o mandato, foi deposto pelo movimento militar de 64 e saiu do palácio direto para a prisão. No ano seguinte, conseguiu habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e exilou-se na Argélia. Só voltou em 79 com a anistia. Retomou a carreira política e foi mais 2 vezes governador de Pernambuco, em 86 e em 94. Miguel Arraes era deputado federal pelo PSB de Pernambuco. Um mito no Nordeste, mesmo no exílio, Miguel Arraes nunca deixou de ser uma figura importante na política brasileira. Homem de pensamento e ação, merece um lugar na história por sua honradez e tenacidade com que defendeu seus princípios, dos quais nunca se afastou. E vamos ao vivo ao Recife, do velório de Miguel Arraes no Palácio do Campo das Princesas, informa o repórter Carlos Gamboa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Boris. O
O corpo do ex-governador Miguel Arraes de Alencar, de 88 anos, chegou no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado, às 6h45 da noite. A família e o vice-governador de Pernambuco, Mendonça Filho, estão presentes. O governador Miguel Arraes está em viagem oficial na Coreia. O neto de Miguel Arraes, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, recebe neste momento os cumprimentos de amigos e políticos. O velório vai se estender durante toda a noite e madrugada. O enterro está marcado para as 4h da tarde no cemitério de Santo Amaro, aqui no Recife. De acordo com a Polícia Militar do Estado, cerca de 200 mil pessoas devem passar por aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a comitiva, com várias lideranças políticas nacionais, chegam amanhã pela manhã. É com você, Boris. Obrigado, Carlos. Noite de futebol aqui na Rede Record. Pelo Brasileirão, o público paulista, menos a cidade de Campinas, assiste a Ponte Preta em São Paulo. O restante do Brasil fica com Corinthians e Pumas do México pela Copa Sul-Americana. Maurício Torres tem as informações sobre o jogo do Timão. Boa noite, Maurício. Olá, Boris, boa noite. Estamos aqui no Pacaembu, como você disse, para acompanhar Corinthians e Puma do México, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, que é a segunda competição mais importante do continente. Corinthians tem a seguinte situação: o Antônio Lopes disse que é o fisiologista quem escala, o Renato Lotufo, o fisiologista, disse que é o Lopes quem escala. De informação mesmo, a gente tem o seguinte: Gustavo Neri não veio ao Pacaembu, Bobô deve jogar no ataque e Teves deve ficar no banco de reservas. O Pumas do México é o 13º colocado do campeonato. Lá tem 2 brasileiros no time titular e Hugo Sanches, o maior ídolo do futebol mexicano, é o treinador, tem 47 anos. A Record mostra para o público paulista com Luciano do Vale, Ponte Preta e São Paulo, menos para a cidade de Campinas. Estaremos aqui do continente. Corinthians tem a seguinte situação: o Antônio Lopes disse que é o fisiologista quem escala, o Renato Lotufo, o fisiologista, disse que é o Lopes quem escala. De informação mesmo, a gente tem o seguinte: Gustavo Neri não veio ao Pacaembu, Bobô deve jogar no ataque e Teves deve ficar no banco de reservas. O Pumas do México é o 13º colocado do campeonato. Lá tem 2 brasileiros no time titular e Hugo Sanches, o maior ídolo do futebol mexicano, é o treinador, tem 47 anos. A Record mostra para o público paulista com Luciano do Vale, Ponte Preta e São Paulo, menos para a cidade de Campinas. Estaremos aqui para ver Corinthians e Pumas do México. O jogo de volta vai ser no México, no dia 9 de novembro. Boris. Bom trabalho. Estas foram as manchetes do Jornal da Record. Encontrado morto em São Paulo, o médico legista que atestou marcas de tortura em Celso Daniel. É a 7ª morte ligada ao caso. A CPI dos Correios quer a prisão do doleiro Dario Messer, o homem que teria movimentado o dinheiro do PT no exterior. O presidente do Conselho de Ética diz que se o Supremo interromper o processo de cassação de José Dirceu, vai ser um desastre para o Legislativo. Lula começa em Portugal, viagem de 1 semana por 4 países. Mato Grosso do Sul investiga se a aftosa foi criminosa. 33 países proíbem a carne brasileira. A ONU afirma que 1 milhão de vítimas do terremoto continuam sem ajuda no Paquistão e na Índia. A seleção usa força total contra a Venezuela. Obrigado por sua atenção. Até amanhã. Tenha uma ótima noite. Jornal da Record, oferecimento. C1010, sua encomenda no destino até 10 da manhã do dia seguinte. Investimentos Banco do Brasil, aqui seu dinheiro rende mais. Quali agora em novos potes coloridos, qualidade de vida começa com Quali da Sadia.